A melhor forma para você conseguir evoluir e aprender é a forma que eu estudei e muitas pessoas que têm resultado também estudou desse jeito. Tendo um método e tendo um professor, tendo alguém aonde você pode estar perguntando. E não só perguntando, mas seguindo um cronograma, seguindo um passo a passo. Por que eu acredito que isso seja a melhor forma? Porque você pode tirar primeiro as suas dúvidas quando você tem um professor. Se você não tem um professor, automaticamente para quem você vai perguntar? E a segunda coisa também que é muito importante, as pessoas às vezes, pelo fato de estar assistindo as aulas aleatoriamente, vendo conteúdos da internet, acaba não se seguindo um cronograma para estar evoluindo. E pelo fato de ficar perdido exatamente no que vai estudar, acaba não tendo resultado nenhum. Quer ver um exemplo que acontece muito, gente? As pessoas sempre me perguntam, professor, eu quero aprender a tocar de ouvido, por exemplo. Como você vai aprender a tocar de ouvido se você está começando agora? Pessoas que têm 3 meses de aula, por exemplo, não sabem nem tocar meia dúzia de hino, por exemplo, como você vai tocar de ouvido? Você precisa ter maturidade musical e precisa ter alguns conhecimentos prévios antes para você conseguir entender sobre campo harmônico. E também saber campo harmônico não quer dizer que você vai conseguir tocar de ouvido. Ele é apenas uma ferramenta e um dos passos que você tem que tomar para estar tocando de ouvido, por exemplo. Então as pessoas falam, professor, quero tocar de ouvido, mas você sabe o que é escala? Você sabe o que é formação de acordes, tríades, tétrades? Não, professor, não sei nada disso. Então, obviamente, que você não vai saber o que é campo harmônico também. E essa é a diferença de quando você estuda com um professor, com um método, diferente de quando você tenta estudar e aprender sozinho. Então, por isso que eu acredito que a melhor forma e a forma mais rápida de você evoluir é tendo um método e tendo um professor te instruindo. E quando você tem um método e você tem um professor, automaticamente você consegue alcançar o seu objetivo mais rápido. Sim. E o grande objetivo aqui do nosso canal é tocar na igreja. Tocar na igreja, exatamente. Exatamente. E o Kia, para quem não conhece a história dele, ele começou a estudar bem cedo, né? Você Sim. começou a estudar bem cedo. Eu comecei com 14 anos. 14 anos. E você já começou tocando na igreja, né? Isso. Inclusive, é uma escola muito incrível também essa questão de tocar na igreja. Porque quando a gente toca na igreja também, você está evoluindo muito mais, porque você está no campo de batalha e você está treinando exatamente o que você precisa para estar melhorando e estar tocando na igreja. O reino de Deus está precisando de músico e quem vai ser esses futuros levitas? Somos nós. É eu, é você. Então eu espero muito que vocês se dediquem e tenham essa consciência que a gente precisa dar o nosso melhor e fazer o reino, as coisas do reino de Deus com excelência e com perfeição. E eu tenho certeza também, convicção que todos vocês têm capacidade de fazer isso. Basta vocês querer e dar um passo em direção ao aprendizado.